Vamos ler agora, na krishnafm.com.br, a história do jejum Utpana Ekadashi. Suta Goswami disse: ó sacerdotes brahmanas sábios, há muito tempo atrás, o Senhor Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus, explicou as glórias auspiciosas de Shri Ekadashi e as regras e regulações governando cada jejum observado naquele dia santo. Ao melhor dos sacerdotes brahmanas, quem quer que ouça sobre as origens e glórias destes jejuns sagrados nos dias de Ekadashi, vai direto para a morada do Senhor Vishnu, após desfrutar de muitos diferentes tipos de felicidade neste mundo material. Poxa vida, hein? Olha o mérito de ouvir sobre as origens e glórias destes jejuns. Arjun, o filho de Prita, perguntou ao Senhor: ó Janardana, quais são os benefícios piedosos do jejum completo de apenas jantar? Tem vírgula, vou mais devagar. Ó Janardana, quais são os benefícios piedosos do jejum completo? De apenas jantar? Ou comer somente ao meio-dia no jejum de Ekadashi? E quais são as regulações para observar os vários dias de jejum? Tenha a bondade de me narrar tudo isso? O Senhor Supremo Shri Krishna respondeu: ó Arjun, no início do inverno, no jejum de Ekadashi que ocorre durante a quinzena obscura do mês de Magashirsha, uma mistura de novembro e dezembro, lá na Índia é frio, né? Inverno, início do inverno. Um noviço deve começar a sua prática de observar jejum no Ekadashi. No Dashami, o dia antes do jejum de Ekadashi, deve-se limpar bem os seus dentes. Depois, durante a 8ª porção de Dashami, o dia antes do jejum, assim que o sol esteja para se pôr, deve comer jantar. Na manhã seguinte, o devoto deve fazer um voto segundo as regras e regulações de observar jejum. Ao meio-dia, deve-se banhar devidamente num rio, lago ou pequena lagoa. Um banho num rio é o mais purificante, num lago, algo menos, e numa pequena lagoa é o menos purificante. Se nenhum rio, lago ou lagoa forem acessíveis, então poderá se banhar com água de poço. O devoto deve cantar a sua oração contendo os nomes da Mãe Terra. Ó Ashwakranti, ó Ratakranti, ó Vishnukranti, ó Vasundari, ó Mritiki, ó Mãe Terra, bondosamente remova todos os pecados que acumulei por minhas vidas pretéritas, de modo que eu possa entrar na morada sagrada do Senhor Supremo, Krishna. Enquanto o devoto canta, ele deve passar barro em todo o seu corpo. Durante o dia de jejum, o devoto não deve falar com aqueles que caíram de seus deveres religiosos, comedores de cães, ladrões ou hipócritas. Então não tem que falar com ninguém, no meu caso. Também deve evitar falar com caluniadores, com aqueles que insultam os semideuses, as literaturas védicas, ou sacerdotes brahmanas, ou com quaisquer outras personalidades más, tais como os que têm sexo com mulheres proibidas, nota 1 no final eu leio, saqueadores ou ladrões de templo. Caso falemos ou até mesmo só vejamos uma tal pessoa durante o jejum de Ekadashi, devemos nos purificar olhando diretamente para o sol. Depois, o devoto deve adorar respeitosamente o Senhor Govinda com alimentos, flores e tudo mais de primeira classe. Em seu lar ele deve oferecer ao Senhor Krishna uma lamparina em consciência devocional pura. Deve também evitar dormir durante o dia e deve abster-se completamente de sexo. Jejuando de todo alimento e água, deve alegremente cantar as glórias do Senhor Krishna e tocar instrumentos musicais para o seu prazer noite afora. Após permanecer acordado toda a noite em consciência pura, o adorador deve dar caridade a sacerdotes brahmanas qualificados e oferecer suas humildes reverências a eles, implorando pelo perdão deles para suas ofensas.
Desculpem. Aqueles que são sérios quanto ao serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, devem considerar os jejuns de Ekadashi que ocorrem durante a quinzena obscura como sendo tão bons quanto os que ocorrem durante as luminosas. Ó Rei, nunca devemos discriminar entre esses dois tipos de jejuns de Ekadashi. Por favor, ouça enquanto agora descrevo os resultados obtidos por alguém que observa o jejum de Ekadashi desta maneira. Nem o mérito que se recebe por tomar banho num local sagrado de peregrinação conhecido como Shankodara, onde o Senhor Krishna matou o demônio Shankasura, nem o mérito que recebemos por ver o Senhor Gadadhara diretamente é igual a 1/16 do mérito obtido por jejuar no jejum de Ekadashi. É dito que por doar caridade numa segunda-feira de lua cheia, se obtém 100.000 vezes os resultados da caridade comum. Ó ganhador de riqueza, quem dá caridade no dia de Shankranti, o equinócio, obtém 400.000 vezes o resultado comum. No entanto, simplesmente por jejuar no jejum de Ekadashi se obtém todos esses resultados piedosos, bem como quaisquer resultados piedosos que se consiga em Kurukshetra durante o eclipse do Sol ou da Lua. Além do mais, a alma fiel que observa jejum completo no jejum de Ekadashi consegue 100 vezes mais mérito que uma que realize um sacrifício de cavalo. Quem observa apenas um só jejum de Ekadashi perfeitamente ganha o mesmo mérito que quem alimenta 100.000 mendigos todo dia durante 60.000 anos. E uma pessoa que observa corretamente jejum apenas uma vez ganha mais mérito que uma pessoa que dá 1.000 vacas em caridade a um sacerdote brahmana erudito nos Vedas. Uma pessoa que alimenta apenas um estudante celibatário ganha 10 vezes mais mérito que alguém que alimenta 10 bons sacerdotes brahmanas em sua própria casa. Porém, 1.000 vezes mais mérito que o recebido por alimentar um estudante celibatário é obtido por doar terra a um sacerdote brahmana respeitável e necessitado. E 1.000 vezes mais que isso é obtido por dar uma moça virgem em casamento a um homem jovem, bem educado e responsável. 10 vezes mais benefício que isso é educar crianças devidamente na senda transcendental, sem esperar qualquer recompensa em troca. 10, agora se exige recompensa antes, né? Em alguns casos aí. 10 vezes melhor que isso, no entanto, é dar grãos alimentícios aos esfomeados. De fato, dar caridade aos necessitados é o melhor e nunca houve ou haverá caridade melhor que esta. Nota 2 no final eu leio. Mas é preciso saber como fazer caridade, né? Não é de qualquer jeito, como fazem por aí. Calma, Bimala. Ó filho de Kunti, todos os antepassados e semideuses no céu... A nota 2 vai explicar como fazer caridade. Ó filho de Kunti, todos os antepassados e semideuses no céu ficam muito satisfeitos quando se dá grãos alimentícios em caridade. Mas o mérito que se obtém por observar um jejum completo no Ekadashi é imensurável. Ó Arjun, melhor de todos os Kurus, o efeito poderoso deste mérito é inconcebível mesmo para os semideuses. E a metade deste mérito é obtido por quem come apenas o jantar no dia de Ekadashi. Portanto, deve-se observar jejum no dia do Senhor Hari, seja comendo apenas uma vez ao meio-dia, abstendo-se de grãos e feijões, ou comer apenas uma vez à noitinha, abstendo-se de grãos e feijões, ou jejuar completamente. Os processos de permanecer em locais de peregrinação, dar caridade e realizar sacrifícios de fogo só podem se gabar enquanto não aparece o dia de jejum de Ekadashi.
Portanto, qualquer pessoa temerosa das misérias da existência material deve observar o jejum de Ekadashi. No jejum de Ekadashi não se deve beber água de uma concha, matar entidades vivas como peixes ou porcos, ou comer quaisquer grãos ou feijões. Assim te descrevi, ó Arjun, o melhor de todos os métodos de jejum de Ekadashi conforme indagaste a mim. Arjun então perguntou: ó Senhor Krishna, segundo falaste, 1000 sacrifícios védicos não equivalem a um só jejum de Ekadashi. Como pode ser isto? Como é que jejum de Ekadashi se tornou o mais meritório de todos os dias? E o Senhor Krishna respondeu: vou te contar porque o jejum de Ekadashi é o mais purificante de todos os dias. Na Satya Yuga, certa vez vivia um demônio espantosamente aterrorizante chamado Mura. Sempre muito irado, ele aterrorizava todos os semideuses, derrotando até Indra, o rei do céu, Vivaswan, o deus do sol, o louco, os 8 Vasus, nota 3 no final eu leio, o senhor Brahma, Vayu, o deus do vento, e Agni, o deus do fogo. Com seu terrível poder, colocou todos sob seu controle. O senhor Indra então aproximou-se do senhor Shiva e disse: todos nós caímos de nossos planetas e agora estamos vagando desprotegidos na Terra. Ó senhor Shiva, como poderemos encontrar alívio desta aflição? Qual será o destino de nós, semideuses? E o senhor Shiva replicou: ó melhor dos semideuses, vá para aquele lugar onde o senhor Vishnu, que cavalga Garuda, reside. Ele é Jagannatha, o soberano de todos os universos e refúgio deles também. Ele está devotado a proteger todas as almas que se renderam a ele. O Senhor Krishna continuou: ó Arjun, ganhador da riqueza, depois que o Senhor Indra ouviu estas palavras do Senhor Shiva, foi com todos os semideuses para o local onde o Senhor Jagannatha, o Senhor do Universo, protetor de todas as almas, estava descansando. Vendo o Senhor dormindo sobre a água, os semideuses juntaram suas palmas e, liderados por Indra, recitaram as seguintes orações: ó Suprema Personalidade de Deus, Krishna, todas as reverências a Ti. Ó Senhor dos Senhores, ó Tu que és louvado pelos maiores semideuses, ó inimigo de todos os demônios, ó Senhor de olhos de lótus, ó Madhusudana, matador do demônio Madhu, por favor, nos proteja. Com medo do demônio Mura, nós semideuses viemos tomar refúgio em Ti. Ó Jagannatha, és quem fazes tudo e é o Criador de tudo. És o Pai e a Mãe de todos os universos. És o Criador, o mantenedor e destruidor de tudo. És o Supremo Auxiliar de todos os semideuses. E só Tu podes trazer paz a eles. Só Tu és a terra, o céu e o benfeitor universal. És Shiva, Brahma e também Vishnu, o mantenedor dos 3 mundos. És os deuses do sol, lua e fogo. És a manteiga clarificada, a oblação, o fogo sacrificial, os mantras, os rituais, os sacerdotes e o silencioso cantar de Hare Krishna no rosário. És o próprio sacrifício, seu patrocinador e o desfrutador de seus resultados, a suprema personalidade de Deus, Krishna. Nada dentro dos 3 mundos, seja móvel ou imóvel, pode existir independentemente de Ti. Ó Senhor Supremo Krishna, Senhor dos Senhores, és o protetor daqueles que se abrigam em Ti. Ó Místico Supremo, ó refúgio dos temerosos, por favor, salva e nos proteja. Nós, semideuses, fomos derrotados pelos demônios e assim caímos do reino celestial, privados de nossas posições, ó Senhor do Universo. Estamos agora vagando sobre este planeta terreno. E o Senhor Krishna continuou:
Tendo ouvido Indra e os outros semideuses falarem estas palavras, Shri Vishnu, a suprema personalidade de Deus, Krishna, respondeu: qual demônio possui tais poderes tão grandes de ilusão que conseguiu derrotar todos os semideuses? Qual é o nome dele e onde ele mora? De onde consegue sua força e respaldo? Conte-me tudo, ó Indra, e não temas. O Senhor Indra respondeu: ó Supremo Deus, Krishna, ó Senhor dos Senhores, ó Tu que conquistaste o temor nos corações de teus devotos puros, ó Tu que és tão bondoso para com teus servos fiéis, certa vez havia um poderoso demônio da dinastia Brahman, cujo nome era Nadijanga, Era extraordinariamente atemorizante e completamente dedicado a destruir os semideuses, e teve um filho infame chamado Mura. A grande capital de Mura é Chandravati. Desta base, o terrivelmente mau e poderoso demônio Mura conquistou o mundo inteiro e colocou todos os semideuses sob seu controle, expulsando-os de seu reino celestial. Ele assumiu o papel de Indra, rei dos céus, de Agni, deus do sol, de Jama, o senhor da morte, de Vayu, deus do vento, de Isha, ou senhor Shiva, de Soma, o deus da lua. Até Shiva foi derrotado, Bimala. Poxa vida. De Soma, o deus da lua, Nairti, o deus das direções, e Pashi, ou Varuna, o deus da água. Também começou a emanar luz no papel de deus do sol e se transformou nas nuvens também. É impossível para nós, os semideuses, derrotá-lo. Ó Senhor Vishnu, por favor, mate esse demônio e torne os semideuses vitoriosos. Ouvindo estas palavras de Indra, o Senhor Janardana ficou muito zangado e disse: ó poderosos semideuses, todos juntos podeis agora avançar sobre a capital de Mura, Chandravati. Assim, encorajados, os semideuses reunidos prosseguiram até Chandravati, com o Senhor Hari liderando o caminho. Quando Mura viu os semideuses, este maior dos demônios começou a rugir alto na companhia de incontáveis milhares de outros demônios que estavam segurando armas que reluziam brilhantemente. Os demônios poderosamente armados atacaram os semideuses, que começaram a abandonar o campo de batalha e fugir nas 10 direções. Vendo o Supremo Senhor Rishikesha, o Senhor de todos os sentidos presente no campo de batalha, os furiosos demônios correram para ele com várias armas em suas mãos. Enquanto se arremetiam contra o Senhor Krishna, que porta uma espada, disco e massa, eles imediatamente perfuravam todos os seus membros com suas flechas pontiagudas venenosas. Assim, muitas centenas de demônios morreram pelas mãos do Senhor Krishna. Afinal, o chefe dos demônios Mura começou a lutar com o Senhor Krishna. Mura usou seu poder místico para tornar inúteis quaisquer armas que o Senhor Supremo Rishikesha soltasse. Rishikesha é outro nome de Deus, Krishna. De fato, para o demônio as armas pareciam flores atingindo. Quando o Senhor Krishna não conseguiu derrotar o demônio nem mesmo com vários tipos de armas, sejam lançadas ou empunhadas, ele começou a lutar com suas mãos desprotegidas, que eram fortes como massas cravejadas de pontas de ferro. O Senhor Krishna lutou com Mura durante 1000 anos celestiais, e então aparentemente fatigado foi-se para Badarikrashama. Ali o Senhor Yogeshwara, outro nome de Deus, o maior de todos os yogis, o Senhor do Universo, entrou numa caverna muito bela, chamada Himavati, para descansar. Ó Dhananjaya, ganhador de riqueza, esta caverna tinha 96 milhas de diâmetro e só tinha uma entrada. Fui para lá devido ao temor e também para dormir, nota 4 no final eu leio. Não há dúvida quanto a isto, ó filho de Pando, pois a grande luta me cansou muito. O demônio me seguiu até essa caverna e, vendo-me dormindo, começou a pensar em seu coração: hoje vou matar esse assassino de todos os demônios, esse Hari. Enquanto o malvado Mura estava fazendo planos desta maneira,
de meu corpo se manifestou uma jovem moça que tinha uma pele muito luminosa. Ó filho de Pando, Mura viu que ela estava equipada com várias armas brilhantes e pronta para lutar. Desafiado por essa mulher a lutar, Mura preparou-se e então lutou com ela. Porém ficou muito espantado quando viu que ela lutava sem cessar. O rei dos demônios então disse: quem criou esta moça irada, temível, que está lutando comigo tão poderosamente, assim como um raio caindo sobre mim? Após dizer isso, o demônio continuou a lutar com a moça. De repente, aquela refulgente deusa destroçou todas as armas de Mura e, num movimento, o privou de sua quadriga. Ele correu para ela a fim de atacá-la com suas mãos desprotegidas, mas quando ela o viu chegando enfurecida, cortou-lhe a cabeça. Assim o demônio imediatamente caiu ao solo e foi para a morada de Dhyamaraja. O resto dos inimigos do Senhor, por medo e desamparo, entraram na região subterrânea Patala. Então o Senhor Supremo Krishna acordou e viu o corpo morto do demônio diante de si, bem como a donzela curvando-se diante dele com as mãos postas. Seu rosto expressando espanto, o Senhor Krishna, o Senhor do Universo, disse: quem matou esse demônio depravado? E ele facilmente derrotou todos os semideuses, Gandharvas e até mesmo o próprio Indra, junto com os companheiros de Indra, os Marutis, e também derrotou as Nagas, as serpentes, governantes dos planetas inferiores. Ele até derrotou a mim, fazendo com que me escondesse nesta caverna por medo. Quem é que tão misericordiosamente me protegeu, depois que corri do campo de batalha e vim dormir nesta caverna? E a donzela disse: fui eu que matei este demônio após aparecer de teu corpo transcendental. De fato, ó Senhor Hari, quando te viu dormindo, e que és tu quem mataste este rei dos demônios. Peraí, Bimala, estou embananado aqui. Deixa eu até tomar água, aproveitar aqui e tomar água. A donzela disse: fui eu que matei este demônio após aparecer de teu corpo transcendental. De fato, ó Senhor Hari, quando te viu dormindo, e que és tu quem mataste esse rei dos demônios. Desta maneira tornaste os semideuses felizes, prósperos e cheios de bem-aventurança. Porque deste prazer a todos os semideuses em todos os 3 mundos, estou muito satisfeito contigo. Peça qualquer bênção que desejar, ó ser auspicioso, concederei-a, sem dúvida, embora possa ser muito rara entre os semideuses. E a donzela disse: ó Senhor Krishna, se estás satisfeito comigo e desejas dar-me uma bênção, então confira-me o poder de salvar dos maiores pecados aquelas pessoas que jejuam neste dia. Desejo que a metade do crédito piedoso obtido por alguém que jejua seja obtido por quem apenas come de noite, abstendo-se de grãos e feijões, e que metade deste crédito piedoso seja recebido por quem come só ao meio-dia. Também que a pessoa que observar estritamente um jejum completo no dia de meu aparecimento, com sentidos controlados, tem esse detalhe, né? Vá para a morada do Senhor Vishnu por 1 bilhão de kalpas, nota 5 no final eu leio. Depois que tiver desfrutado de todo tipo de prazeres neste mundo, a pessoa irá para a sua morada por 1 bilhão de kalpas. Esta é a bênção que desejo obter por tua misericórdia, meu Senhor. Ó Senhor Janardana, quero uma pessoa observe o jejum completo, coma apenas o jantar ou apenas o almoço. Por favor, conceda-lhe uma atitude religiosa, fortuna e afinal a liberação. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, disse: ó muito auspiciosa Senhora, o que pediste está concedido. Todos os meus devotos neste mundo certamente jejuarão no teu dia,
e assim eles se tornarão famosos pelos 3 mundos, e finalmente virão e ficarão comigo em minha morada. Porque tu, minha potência transcendental, apareceste neste 11º dia da lua minguante, que teu nome seja Ekadashi. Se uma pessoa jejua no Ekadashi, queimarei todos os seus pecados e conceder-lhe-ei minha morada transcendental. Estes são os dias da lua crescente e minguante que me são mais queridos. Tritya, 3º dia, Ashtami, 8º dia, Navami, 9º dia, Chaturdashi, 14º dia e especialmente jejum de Ekadashi, 11º dia. Nota 6 no final eu leio. O mérito obtido por jejuar no jejum de Ekadashi é maior que o obtido por observar qualquer outro tipo de jejum ou por ir a um local de peregrinação, e até mesmo maior que o obtido por dar caridade a sacerdotes brâmanas. Digo-lhe muito enfaticamente que isso é verdade. Tendo assim dado sua bênção à donzela, o Senhor Supremo Krishna de repente desapareceu. Desde então o dia de jejum de Ekadashi se tornou muito meritório e famoso em todo o universo. Ó Arjuna, se uma pessoa observa estritamente jejum de Ekadashi, eu mato todos os seus inimigos e concedo-lhe o destino mais elevado. De fato, se uma pessoa observa este grande jejum de Ekadashi em qualquer dos modos prescritos, nota 7 no final eu leio, eu removo todos os obstáculos a seu progresso transcendental e concedo-lhe a perfeição da vida. Assim, ó filho de Prita, descrevi para ti a origem do jejum de Ekadashi. Só este dia remove todos os pecados eternamente. De fato, é o dia mais meritório para destruir todos os tipos de pecados e surgiu a fim de beneficiar todos no universo, concedendo todas as variedades de perfeição. Não se deve discriminar entre os jejuns de Ekadashi da lua minguante e crescente. Ambos devem ser observados, ó Partha, e não devem ser diferenciados do Mahadwadashi, nota 8 no final eu leio. Todos que jejuam no jejum de Ekadashi devem reconhecer que não há diferença entre esses dois jejuns de Ekadashis, pois consistem no mesmo titi. Quem jejua completamente no jejum de Ekadashi, seguindo as regras e regulações, alcançará a suprema morada do Senhor Vishnu, que cavalga Garuda. São gloriosos aqueles que se devotam ao Senhor Vishnu e passam todo o seu tempo estudando as glórias do jejum de Ekadashi. Quem faz voto de não comer nada no jejum de Ekadashi, mas só de comer no dia seguinte, obtém o mesmo mérito que alguém que executa um sacrifício de cavalo. Quanto a isto, não há dúvida. No dia após o jejum de Ekadashi, deve-se orar: ó Pundarikaksha, ó Senhor de olhos de lótus, agora vou comer. Por favor, me proteja. Após dizer isto, o devoto sábio deve oferecer algumas flores e água aos pés de lótus do Senhor e convidar o Senhor Krishna para comer cantando o mantra de 8 sílabas 3 vezes. Nota 9 no final eu leio. Se o devoto quer ganhar os frutos de seu jejum, deve então beber água tirada da vasilha santificada na qual ofereceu água aos pés de lótus do Senhor Krishna. No Dwadashi se deve evitar de dormir durante o dia, comer na casa de outrem, comer mais que uma vez, ter sexo, comer mel, comer de um prato feito de metal para sinos, comer caldo de ervilha e esfregar óleo no corpo. O devoto deve abandonar estas 8 coisas no jejum de Ekadashi. Se deseja falar com um proscrito neste dia, deve se purificar comendo uma folha de tulasi ou uma fruta amalaki. Ó melhor dos reis, do meio-dia do jejum de Ekadashi até a madrugada de Dwadashi, o dia seguinte, a pessoa deve se ocupar em tomar banhos, adorar o Senhor Krishna
e executar atividades devocionais, inclusive dando caridade e realizando sacrifícios de fogo. Se acontecerem circunstâncias difíceis e não se puder quebrar o jejum de Ekadashi devidamente no dia seguinte, pode-se quebrá-lo bebendo água, e então não se incorre numa falta por comer por comer após o horário recomendado. Um devoto do Senhor Vishnu que dia e noite ouve estes tópicos totalmente auspiciosos concernentes ao Senhor, da boca de outro devoto, será elevado ao planeta do Senhor Krishna e residirá ali por 10 milhões de kalpas. Nota 2, nota 11, nota 10. Tá, vou prestar atenção. Você parece um manobrista de avião, gesticulando aí, tá louco. Onde eu estava, hein? Aqui, ó, nota 10. No final eu leio. E quem ouve, mesmo apenas uma frase sobre as glórias do jejum de Ekadashi, é libertado das reações a tais pecados como matar um sacerdote brahmana. No final eu leio, nota 11. Não há dúvida quanto a isso, por toda a eternidade não haverá melhor maneira de adorar o Senhor Vishnu que observar um jejum no Ekadashi. Assim termina a narrativa do Magashirsha Krishna Ekadashi, ou Utpana Ekadashi, extraída do Vaivishya Uttara Purana. Notas. Nota 1. Na civilização védica é proibido desfrutar de sexo com a própria filha, mãe, cunhada ou qualquer parenta feminina. Nota 2. O Mahabharata declara que, ó Bharata, quem dá grãos alimentícios, água potável, remédio ou auxílio médico aos necessitados, vai para o céu sem realizar qualquer tipo de sacrifício. Nota 3. O Amarakosha dá os nomes dos 8 vassos conforme a seguir: Dara, Dhruva, Soma, Aha, Anila, Anala, Pratyusha e Prabhava. Nota 4. É claro, não há questão de temor ou fadiga para o Senhor Supremo Krishna. Ele fingiu isso como parte de seu passatempo, no qual surgiu o jejum de Ekadashi e a Ekadashi Devi. Nota 5. Um kalpa, ou 12 horas do Senhor Brahma, dura 4 bilhões e 320 milhões de anos. 4 bilhões e 320 milhões de anos. Uma kalpa, né? Como o Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita 8.21, que aquele que chega à minha morada nunca retorna ao mundo material. Entende-se que durante o bilhão de kalpas em que o devoto reside na morada do Senhor Vishnu, ele realizará serviço prático e amoroso a ele e assim se qualificará para permanecer ali eternamente. Nota 6. Alguns dos dias de jejum no calendário védico. Tritya. Há um Tritya em que se deve jejuar. Este dia ocorre durante a parte iluminada do mês de Vaishaka, uma mistura de abril e maio. Neste dia se deve adorar o Brahman Supremo e tomar banho no oceano. Ashtami. Estes dias de jejum incluem Krishna Jamastami, Radhastami e Gopastami, quando se deve jejuar até meia-noite, meio-dia e o pôr do sol, respectivamente. Navami. Estes incluem Rama Navami e Akshaya Navami. Chaturdashi. Estes dias de jejum incluem Nishinha Chaturdashi, Ananta Chaturdashi e Shiva Chaturdashi. Ekadashi. Dentre todos esses dias de jejum, Ekadashi é o mais querido pelo Senhor Krishna. Quem não puder observar todos esses dias de jejum, pode ter mérito de cada um deles apenas por observar o jejum de Ekadashi uma única vez. Nota 7. Os 3 meios recomendados de observar jejum do Ekadashi são jejuar completamente, comer apenas no jantar ou comer apenas em algum outro horário durante o dia. Se a pessoa de fato comer, deve abster-se totalmente de grãos e feijões. Nota 8. Às vezes, por diversas razões astronômicas,
Jejum de Ekadashi deve ser observado no dia seguinte, do Adashi. Este Mahaduadashi é considerado muito auspicioso. Nota 9. O mantra de 8 sílabas é Om Namo Narayanaya. Nota 10. Vide nota 5. Nota 11. Quem mata um sacerdote Brahmana e depois ouve sobre as glórias do Utpana Ekadashi será aliviado da reação deste pecado. Contudo, não se deve pensar de antemão que se pode matar um sacerdote Brahmana e depois passar sem castigo simplesmente por ouvir sobre este jejum de Ekadashi. Cometer pecado sabendo isto é uma abominação. O pecado premeditado não tem perdão, é pior ainda, né? Além de ser pior ainda. Enfim, né? Agora só resta glorificar esse dia tão purificante. Magashirsha Krishna Ekadashi Ki Jai, Utpana Ekadashi Ki Jai.